Dia 5 de outubro, domingo, estou gravando esse vídeo aqui para falar da lua cheia em Áries, que é uma continuidade da alunação, né? Uma alunação que começou ali em Virgem, e a lua nova em Libra só vai acontecer daqui mais ou menos 15 dias aí, né? No final do mês, no meio do mês. E essa lua cheia em Áries, se a gente pensar na progressão, né, numa lua nova em Virgem, é uma lua que fala de mudança de hábitos, né? Porque cai ali na casa 8, né, de Virgem, então é mudar os hábitos, mudar comportamento, né? E o comportamento ariano a gente sabe que envolve impulsividade, ansiedade, um certo grau de agressividade, né, na forma com que a gente trata, né, e a gente se coloca em movimento. Então, se a gente pensa pelo viés de Virgem, né, se a gente pensa pelo viés de Libra, aí a gente vai imaginar que essa lua cheia em Áries é a combinação daquele comportamento, né, libriano, do compartilhar, né, e do se preocupar com o outro. Libra precisa integrar, né, esse lado ariano, ou seja, para liderar através do diálogo, da fala, é preciso um certo nível de direção, né, e essa direção quem pode dar, né, é esse princípio, esse arquétipo de Áries. Esses dois signos, eles muitas vezes, a gente não fala muito, mas muitas vezes esses signos cardinais, eles estão ali relacionados com posições de hierarquia, né? Então a gente teve, tem o signo de Libra, teve ali a lua crescente em Capricórnio, tem agora a lua cheia, né, em Áries, e vai ter a lua minguante ali em Câncer, né? Então, posições de liderança, né, onde a gente pode ver, não, pode ver no governo, pode ver nas forças armadas, né? Então, a gente pode, por exemplo, correlacionar um general que não é aquele cara que vai, né, que está diretamente na luta, mas que trabalha, né, trabalha como feedback, ou trabalha nos bastidores, direcionando o exército para lá e para cá, né? Então Ares a gente pode ver como o soldado, né, o cara da linha de frente, e Libra como aquele cara que está pensando a guerra, né? Por isso, né, eu acho que essa semana é a semana daquele livro, né, A Arte da Guerra, né? Então a gente tem que pensar em estratégias, né, para vencer a sua guerra pessoal aí, para vencer a sua batalha pessoal. Eu tenho as minhas, você provavelmente tem as suas, né? Então a gente tem que pensar estrategicamente. Adicionando a essa visão libriana, né, de olhar a coisa como um todo e saber como as partes, né, se movimentam, né, entre toda essa que também está relacionado com estratégia, negociação, né, também em Libra. A gente tem Mercúrio saindo do signo de Libra e entrando no signo de Escorpião, se juntando ali com Marte em Escorpião. Então, são mais duas forças que também nos faz a gente se relacionar ou a gente pensar em estratégia, né? Então, esse Mercúrio em Escorpião é o Mercúrio, vai ter, lógico, tem vários lados, várias possibilidades, mas uma das possibilidades desse Mercúrio, né, entrando em Escorpião, é exatamente o pensamento estratégico, né, e o guerreiro, a mente do guerreiro, né, como o guerreiro, né, vai dar os seus passos, como ele vai fazer para vencer a guerra, que arma ele precisa, qual é o meio que ele vai fazer essa
Quais são os movimentos que ele vai fazer para conseguir lutar, né? A gente pode pensar também como tecnologia, né, tecnologia e armas, né? A gente pode correlacionar com várias coisas, mas porque Mercúrio é a mente, né? Ligado ali com a capacidade, né, de se colocar se colocar em luta, né, que é uma das possibilidades do Escorpião. Então a gente pode correlacionar com várias coisas. Somando a isso, a gente tem Marte, né, que já está aí pelo menos uma semana e meia em Escorpião, que é o guerreiro, né, o Rambo, né, o cara que se esconde. Eu estou dando esses exemplos para vocês entenderem as possibilidades, né? Mas é aquele cara que sabe se esconder, como se esconder na selva, como se camuflar, como ele ataca o inimigo, né, e como ele vai ser mortal, né? Então existiam essas três ideias na minha visão que liga essa semana com estratégia, né? E estratégia de guerra ou estratégia, né? Cada um tem a sua guerra, né? Às vezes a sua guerra é conseguir um emprego, a sua guerra é passar num concurso, fazer fazer uma apresentação. Cada um tem a sua batalha aí de cada dia para vencer, mas essas três forças, né, esses três planetas, eles podem, né, agir dessa forma. E é muito intensa essa lua cheia, por quê? Porque ela acontece ali na terça-feira, né, para o Brasil na madrugada, ali 1 hora da manhã, e ela, conforme ela vai caminhando, né, ali na quarta-feira, essa lua vai entrar em Touro. A lua em Touro, ela fica exaltada, né, então a lua em Touro é forte. E essa lua em Touro vai entrar em Escorpião, fazendo oposição exatamente para esse Mercúrio, né, e depois para esse Marte em Escorpião. Mercúrio em Escorpião, Marte em Escorpião. Então, a gente tem no primeiro momento o eixo Libra-Áries, né, que é a guerra franca definida, né, e os atores dessa guerra, né, aqueles que estão na frente de batalha, aqueles que estão comandando. E depois a gente tem, né, ali a Lua entrando em Escorpião, fazendo oposição para Mercúrio, que vai, de certa forma, aumentar as possibilidades, né, mas também pode aumentar a teimosia, né, porque Touro quer manter aquilo que tem, né, enquanto Escorpião acha que está levando coisa demais, que tem que jogar a maioria das coisas fora e viver só com o suficiente. Então existe uma diferença de visão, né? Isso pode causar algum estresse. E depois a Lua fazendo oposição para Marte, que também pode ter esse viés, né? Olha, Marte quer cortar o que não serve fora e a Lua quer manter aquilo que, né, tudo aquilo que ela tem ou aquilo que ela preserva, né? Então existe essa diferença. Também existe uma intensidade, porque quando essa Lua fazer uma oposição para Marte em Escorpião, a Lua em Touro vai representar o desejo de ter, o desejo de viver, né, o lado bom da vida, de ter prazer, né, com as possibilidades que, né, a vida dá. E esse Marte em Escorpião vai também representar, né, como eu falei, a tendência de a gente viver só com o essencial, né, jogar aquilo que não serve ou aquilo que você não está usando fora, né. Mas também existe um desejo, são dois vieses do desejo, né, o desejo taurino, né, e o desejo escorpiano. E vocês podem perceber que são energias, né, opostas. Então, o feminino, né, a Lua, um signo feminino, Touro, e
Marte, o masculino, num signo masculino, Escorpião. Então, esse desejo, né, principalmente sexual, né, e de relacionamento, também fica bastante grande aí. Então, isso vai acontecer ali entre quarta e quinta-feira. Então, fiquem atentos aí, né, aquilo que tange, né, a vida de vocês. Existe também o viés do desejo, né, da Lua em Áries, né, que vai ter aquela impulsividade por realizar o desejo, que ela vai ter aquela proatividade, aquela capacidade de dar o primeiro passo, né, fazendo ali oposição para o Sol. Então a gente tem essa atração entre masculino e feminino muito grande no primeiro momento, né, Lua e Sol, no segundo momento, Lua e Marte. Então, é uma semana, sim, vamos dizer assim, que é uma semana para os relacionamentos aí, bastante intensa, né? É uma semana de lua cheia. Então esse é um viés, né? Depois dessa lua, se a gente for pensar nessa lua, o que ela vai fazer? Ela vai cruzar o signo, né, de Touro, vai entrar ali em Gêmeos, né? Quando ela entra em Gêmeos, ela faz uma conjunção com aquele Urano que está no comecinho de Gêmeos, que é as várias línguas, né, que a gente vive hoje em dia. Pessoas falando várias coisas diferentes e a gente num emaranhado de narrativas, né, e que a gente precisa saber lidar com isso, né. Tudo isso uma preparação ali para o final de semana, né, a Lua novamente forte, porque ela entra em Câncer, né, ela ali em Câncer ela vai formar a Lua minguante em Câncer, né. Então esse é o panorama da Lua. Algumas coisas que eu queria acrescentar aqui, né. Eu falei para vocês sobre a visão, né, de Mercúrio e Marte em Escorpião. Existe esse viés do estrategista, né, daquele que precisa criar uma estratégia para entrar ou vencer uma guerra. Mas também existe o viés daquele indivíduo que se analisa, né? Lembrando que Escorpião é o signo do aprofundamento emocional, né? Então é o signo dos astrólogos, dos psicólogos, dos terapeutas, né? Então eu mesmo tenho um Urano em Escorpião, fazendo um trígono para o Sol, né? Eu só sou, provavelmente eu tenho essa habilidade de astrologia, né? Essa visão um pouco mais profunda por causa desse trígono de Sol e Urano. Então esse aprofundamento, né, naquilo que a gente chama de ser humano também é bastante interessante nesse período aí onde a gente tem Marte, né, em Mercúrio e em Escorpião. Então é aquela questão né, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, a mente que não se analisa, né, a vida que não se analisa não merece ser vivida, esse tipo de coisa, entendeu? É uma oportunidade para que a gente aproveite um período onde é mais fácil a gente se aprofundar em assuntos mais difíceis ou assuntos que falem da nossa condição humana, né? Principalmente aí ligado às emoções. E eu acho que isso é bastante importante de se dizer, porque enquanto o mundo vai acelerar esses conflitos, né, a gente pode, né, resolver problemas internos, né, ou achar esses pares, né, desses conflitos que também acontecem internamente, né. Então eu acho bastante interessante essa semana. A Lua vai ser o catalisador dessas convulsões, né, ou sociais ou pessoais. Ela vai ser o estopim, né, ou seja, as nossas emoções serão o estopim dessas reflexões, dessas análises um pouco mais profundas, né, e
eu acho que essas, sempre que a gente analisa, né, a gente, ou se analisa, a gente vai acabar ali absorvendo algo ou descobrindo algo, alguma possibilidade nossa que a gente não via antes, né? Embora seja um processo um pouco doloroso, né? Sim, não podemos esquecer que é Escorpião, né? É o indivíduo que é capaz, né, ou que precisa abrir mão de alguma coisa, né, para se tornar algo melhor ou algo maior, né? Essa é a função do Escorpião. Essa é a função do Escorpião na vida, né, ou no mapa de vocês, né? É interessante, né? Sempre trago uma curiosidade. Tava na minha lista ali um filme chamado Dias Perfeitos, né? Um filme japonês que concorreu ao Oscar de 2023. E hoje abri a Netflix para ver o que tinha, né? Se tinha alguma novidade, e tava lá, Dias Perfeitos. Então hoje à tarde assisti Dias Perfeitos. E, e é um filme difícil, né? Não é um filme para todo mundo, porque existem poucos diálogos, né? Poucas palavras são ditas no filme. E a vida, na verdade, é a descrição da vida de um homem comum que até tem uma certa condição, né? Mas prefere viver na simplicidade, olhando os detalhes, né? Olhando as. Eu não posso falar muito, porque senão estraga a experiência de vocês, mas olhando os detalhes, olhando as, assim, as coisas que passam na frente da câmera, né, que pode ser a câmera dele, né, que ele carrega no bolso, uma câmera antiga de filme, ou os seus olhos, né. Então, achei bastante interessante, porque esse filme já estava na minha lista há um tempo, é só agora que eu vi, e eu acho que tem tudo a ver com uma semana onde a gente precisa viver no íntimo, né, e encontrar nesse íntimo algo de valor. Eu acho que nesse filme fala isso, esse filme mostra isso, com poucas palavras e com poucas, com poucos diálogos. Esse filme falou sobre muita coisa, né? Tem uma hora bastante interessante, né, que ele encontra uma pessoa com problema e ele fala uma frase, e ele se pergunta se as sombras, né, se as sombras de um e de outro podem ficar mais escuras se elas se sobrepõem, né? Eu achei assim de uma inteligência. E aí eles ficam ali por alguns minutos ali brincando, né, se colocando um na frente do outro para ver se a sombra de um e do outro ficava mais escura, né? Eu achei isso de uma inteligência absurda, né? Mas é preciso que você pare, olhe, né, que você observe, que você queira entender o que é essa sombra, né, o que essa sombra quer dizer, né? E o filme fala disso, né? Cada um com seu problema, cada um com seu desafio, mas ou você pode tornar a vida do outro mais escura com a sua sombra, né? Ou menos escura, se você não lançar a sua sombra sobre o outro, né? Então achei de uma inteligência absurda. Então só queria trazer isso aqui para vocês. Como eu disse, uma semana bastante intensa. Primeiro, né, a oposição e essa atração, né, de Lua e Sol, Lua em Áries e Sol em Libra, né? E depois a intensidade da atração de Lua em Touro e Mercúrio, né, mas mais forte com Marte. Então, Lua em Touro e Marte em Escorpião. Então, isso acontece aí na primeira metade da semana, mas eu acho que gera intensidade para o resto da semana. Então, eu acho que é isso.
Se você quer fazer seu mapa astral comigo, né, me manda uma mensagem. Eu coloco vídeos aqui no YouTube, no TikTok, né? Eu coloco os stories no Instagram e no Facebook, mas eles não aceitam o meu vídeo por completo. De qualquer forma, tá lá, serve como motivação para você abrir o YouTube, abrir o TikTok e assistir o vídeo inteiro. Então, só queria desejar uma boa semana, um abraço, tchau.